conferência de hoje eu gostaria de falar sobre o tema do celibato. Contudo, eu não gostaria de mencionar esse tema interessante desde um ponto de vista polêmico. Simplesmente eu gostaria de aduzir aqui alguns textos, aqueles fundamentais que nós temos à disposição, sobre esse tema nos 4 primeiros séculos. Então, vai ser o tema do celibato sacerdotal nos 4 primeiros séculos, sobretudo. Para início de conversa, eu gostaria de dizer que é necessário, em primeiro lugar, que coloquemos uma premissa quando nós falamos sobre o tema do celibato sacerdotal. E é o seguinte: o que significa hoje celibato sacerdotal? Pelo menos na Igreja Latina, por celibato sacerdotal se entende aquilo que está no Código de Direito Canônico vigente hoje na Igreja, que, em poucas palavras, proíbe a um homem casado de aceder às ordens sagradas. Simplesmente, em pouquíssimas palavras, é isso que é o celibato. É uma lei que proíbe pessoas casadas de acederem às ordens sagradas na Igreja Latina. A única exceção no Código de Direito Canônico é o caso dos diáconos permanentes. Pois muito bem, essa é a lei que nós conhecemos hoje, e hoje nós conhecemos a palavra celibato dos padres, ou dos bispos, com essa ideia que provém desse cânon. O perigo de entender assim o celibato é que nós depois apliquemos essa ideia, ou seja, homens casados não podem aceder ao sacerdócio, à Igreja Antiga. Porque já para começo de conversa é necessário deixar bem claro que a Igreja no primeiro milênio, inclusive seja na Igreja Latina, seja na Igreja Oriental, sempre admitiu no sacerdócio pessoas casadas. Agora, isso não significa que essas pessoas casadas, depois de receber a ordenação, usavam do seu matrimônio legitimamente celebrado antes da sua ordenação sacerdotal. Então, em outras palavras, quero deixar aqui claro, o que nós entendemos hoje por celibato, ou seja, pessoas casadas não podem ser padres ou bispos na Igreja Latina, e na Igreja Oriental o celibato está reservado aos bispos. Isso que nós entendemos sobre celibato, não podemos aplicá-lo, tucur, à Igreja Antiga. Porque sim, nós vemos já nas cartas de São Paulo que homens casados recebem depois a ordenação sacerdotal. E na Igreja Antiga também continuou-se com essa praxe. O que nós entendemos, então, por celibato na Igreja Antiga, e esse é o tema que eu gostaria de falar, é a lei da continência do clero. E aqui quero limitar o meu estudo, sobretudo, à Igreja Latina. Não quero entrar aqui em polêmica qual tem sido nos primeiros séculos o modus operandi da Igreja Oriental. Eu vou aqui aduzir alguns autores orientais, mas as fontes orientais sobre esse tema são poucas e não são claras, são de difícil interpretação. Portanto, eu gostaria de aduzir, sobretudo, textos, testemunhos da Igreja Latina sobre o tema da continência do clero. Então, mais do que falar celibato na Igreja Antiga, nós devemos falar de continência do clero. O que nós entendemos por continência do clero? É essa lei antiquíssima que diz que, a partir da ordenação sacerdotal, sobretudo, mas na Igreja Antiga também na ordenação de diáconos, inclusive na Igreja Latina Antiga, quando recebia o ministério do subdiaconado, também era obrigatório observar a continência
com a própria esposa. Né? Então, essa é a lei que nós entendemos. Então, vamos aqui usar o termo celibato em sentido amplo, entendendo essa lei da continência. Ou seja, repetindo, essa lei que na igreja antiga exigia do candidato às sagradas ordens que vivesse a continência com a própria esposa. Né? O matrimônio é indissolúvel, um cristão não se pode separar da sua esposa. Isso também se aplica, inclusive, para o clero antigo. Né? O clero antigo não podia se separar da sua esposa, porque o que Deus uniu, que o homem não separe. Contudo, havia uma lei, pelo menos na igreja latina, de modo claro, desde os primeiros séculos, isso que nós trataremos aqui nessa conferência, que exigia essa lei do celibato continência dos candidatos às sagradas ordens. Ou seja, eles estavam chamados à lei da continência com as próprias esposas. Né? Isso não significa que essa lei foi observada em todas as partes com fidelidade. Houve também muitos abusos, muitos equívocos na interpretação dessa lei. Ok, deixando isso claro, então, essa praticamente é a premissa que eu gostaria de colocar para esclarecer um pouco essa questão, que é espinhosa, de difícil interpretação. Nós devemos andar para entender esse tema do celibato continência do clero, devemos ir ao Antigo Testamento. Em primeiro lugar, vamos lá no livro das Crônicas, no capítulo 23, nós vemos que os filhos de Levi deviam apresentar-se cada dia, cada manhã e cada tarde, para louvar e celebrar o Senhor, para oferecer todos os holocaustos ao Senhor, aos sábados, às luas novas, nas solenidades, segundo o número que a lei prescreve que se ofereça ao Senhor. Ou seja, a tribo sacerdotal, a tribo levítica, os filhos de Levi, deviam se apresentar todos os dias no templo para louvar e celebrar o Senhor através dos sacrifícios. E lembremos aqui, sobretudo, do sacrifício perpétuo. O sacrifício perpétuo era justamente esse sacrifício que se deveria observar e oferecer todos os dias. Portanto, a classe sacerdotal se revezava no serviço do templo. Nós vemos isso no Evangelho de Lucas, por exemplo, quando Zacarias, pai de João Batista, estava no seu turno, ele que era da estirpe de Abias, dentro da família sacerdotal, na família levítica, ele pertencia à classe de Abias e estava oferecendo sacrifícios no seu turno no templo. Portanto, estão os sacerdotes que todos os dias devem celebrar o culto do Senhor. E, sobretudo, também, além disso, nas solenidades, nos sábados, nas luas novas, etc. Tinham eles que cuidar da manutenção da tenda da reunião, das coisas santas e dos filhos de Arão, seus irmãos, para o serviço da casa do Senhor. Em seu primeiro livro das Crônicas, no capítulo 23, versículos 30 a 32. Lembremos-nos que para oferecer o sacrifício no templo, havia alguns requisitos prévios que eram exigidos aos levitas, aos sacerdotes da antiga lei. Todas aquelas leis de pureza que nós vemos no livro do Levítico. O sacerdote, o levita, quando ia oferecer, apresentar as oferendas ao Senhor no templo, tinha de se purificar e evitar, por exemplo, o contato com mortos, diversas leis de pureza ritual e também de pureza sexual. Nós vemos no Antigo Testamento. E gostaria sobre isso de trazer esse texto de 1 Samuel, capítulo 21, versículos 4 e 5, que diz assim:
Abimeleque respondeu. Abimeleque era o sacerdote que estava em função naquele momento. Não tenho à mão o pão ordinário, mas só os pães consagrados, com a condição, no entanto, de que teus servos se tinham abstido de mulheres. Respondeu-lhe Davi: não tivemos comércio com mulher alguma desde que parti, há 3 dias. Todos os objetos que pertencem aos meus servos estão puros. E se a nossa missão é profana, pode ser santificada por aquele que a cumpre. Vocês vão se lembrar desse contexto. Está Davi com seu exército em campanha militar e, de repente, Davi sente fome, ele e os seus homens sentem fome, estão nessa missão militar, e pede a Abimeleque, o sacerdote, que dê a ele e aos seus soldados pães para comer. E o sacerdote diz que eles não têm pão ordinário, pão comum, mas somente os pães consagrados, os pães da proposição. Esses pães só podiam comer os sacerdotes, observando as leis de pureza ritual, todas as leis. E, portanto, Abimeleque diz a Davi: eu te dou esses pães com uma condição de que vocês tenham se abstido das relações com as mulheres. E Davi lhes diz: nós não tivemos comércio, ou seja, relação com mulher alguma, desde que partimos há 3 dias. Todos os objetos que pertencem aos meus servos estão puros. Ou seja, observamos todas as leis rituais da pureza e da santidade para o serviço no templo. Esses pães que só os sacerdotes podiam comer foram entregues a Davi e aos seus homens que estavam nessa missão santa dentro da Terra Santa, né? Portanto, o sacerdote era obrigado, quando ele estava no seu turno, de purificar-se e evitar as relações sexuais para estar limpo, estar puro, para poder oferecer ao Senhor o sacrifício, né? Sobretudo o sacrifício perpétuo, o sacrifício de todos os dias. Como na antiga lei o sacerdócio era hereditário, ou seja, se transmitia de pai para filho, os sacerdotes não podiam observar uma continência perpétua para oferecer o sacrifício perpétuo. Eles tinham que revezar, eles se turnavam no templo, segundo as suas 24 classes que havia, que nós lemos também no livro das Crônicas, no capítulo 24, primeiro livro, capítulo 24, narra todas essas 24 classes sacerdotais que se turnavam no templo para poder oferecer os sacrifícios, né? Inclusive, os sacerdotes buscavam dormir em lugar contíguos ao templo para não se contaminarem, para poder oferecer os sacrifícios. E durante o seu turno, eles se abstinham das relações com as suas esposas, né? É interessante falar sobre isso, eu diria necessário falar sobre isso, porque o sacerdócio do Novo Testamento está também em linha de continuidade com o sacerdócio do Antigo Testamento. Jesus não veio abolir a lei e os profetas, mas veio levá-los à perfeição. Aquilo que era santo, aquilo que era sagrado no Antigo Testamento, Jesus agora os leva à perfeição, uma santidade ainda maior. Aquela santidade, aquilo que era belo e bom no Antigo Testamento, que era digno de fé, digno de toda a veneração e de respeito, agora Jesus o leva a uma perfeição mais excelente ainda. Esse é um primeiro aspecto que gostaria de mencionar para que nós possamos entender essa lei do celibato continência do clero. Outra passagem evangélica que eu gostaria de refletir aqui com vocês é do Evangelho de Mateus, que diz o seguinte: Pedro diz a Cristo: eis que deixamos tudo para te seguir.
Que haverá então para nós? Mateus 19, 27. E Jesus responde: todo aquele que por minha causa deixar mulher, filhos, receberá o cêntuplo e possuirá a vida eterna. Esse texto é importante porque nós vemos que Pedro, em primeiro lugar, tinha uma sogra. Esse é um dado não somente anedótico, mas também que nos faz refletir sobre a importância desse deixar tudo para seguir a Cristo. Os evangelhos não falam nada sobre a mulher de Pedro, mas fala sobre a sogra. Quem tem sogra tem mulher, né? Assim, quem é pai é porque tem um filho, uma filha, né? Quem é mãe tem um filho, uma filha. São termos correlativos. Portanto, nós podemos bem pensar que Pedro estava casado quando foi chamado por Cristo. E ainda assim, ele diz com sinceridade que nós deixamos tudo para te seguir. E Jesus reconhece a sinceridade de Pedro e diz: é verdade, vocês deixaram tudo. Vocês deixaram mulher, filhos, casas, bens, campos, propriedades para me seguir. E vão receber 100 vezes mais. E, além disso, vão receber a vida eterna. Nós vemos aqui que esse segmento de Jesus, ou seja, a comunidade dos 12 apóstolos, deixaram tudo para seguir a Cristo. Né? Os evangelhos, pois, não mentem. Aqui nos dizem que verdadeiramente os apóstolos viviam uma vida desse abandono dos bens materiais, deixaram realmente tudo para seguir a Cristo, os 12. E não voltaram atrás. Quando eles lançaram a rede, deixaram a barca nas margens do lago para seguir Jesus, eles realmente deixaram tudo. Esse é um segundo texto que depois voltaremos sobre ele para refletir sobre essa lei do celibato do clero. Outro texto está em Coríntios 3, 16, 17. É um texto que fala sobre a pureza, a santidade do nosso corpo. Diz assim: não sabeis que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Porque o templo de Deus é sagrado, e isso sois vós. E continua no capítulo 6, diz assim São Paulo: fugi da fornicação. Qualquer outro pecado que o homem comete é fora do seu corpo, mas o impuro peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, o qual recebestes de Deus e que por isso mesmo já não vos pertenceis? Em outras palavras, agora, com a novidade trazida por Jesus, esse antigo templo passou. Provavelmente, quando Paulo escreve essa carta aos Coríntios, o templo ainda estava de pé, ainda havia os sacrifícios, os ritos daquele que se ofereciam no templo de Jerusalém. E Paulo recorda que agora, depois da vinda de Cristo, o verdadeiro templo, onde se oferece o verdadeiro sacrifício, somos nós, cristãos, onde habita toda a Santíssima Trindade. Né? Portanto, esse é o novo templo, o novo sacrifício que os antigos sacerdotes ofereciam no templo de Jerusalém. Agora o novo sacrifício se oferece na nossa santificação, na santidade do nosso templo, que é o nosso corpo. Estamos dando passos. Eu sei que, por enquanto, parece que a coisa ainda fica um pouco nebulosa, fica a escuras ainda, mas, com certeza, isso depois são passos necessários para que nós possamos entender a reflexão que os padres da igreja fazem sobre o celibato do clero, porque eles usam muitos desses textos
para fundamentar essa praxe antiga na igreja. Outro passo que eu gostaria de dar agora aqui com vocês é também tirada da carta aos Coríntios, no capítulo 7º, que diz assim: está escrevendo Paulo aos leigos, aos esposos casados. Diz assim: não vos recuseis um ao outro, a não ser de comum acordo por algum tempo, para vos aplicardes à oração. E depois retornai novamente um para o outro, para que não vos tente Satanás por vossa incontinência. Isto digo como concessão, não como ordem, pois quereria que todos fossem como eu, mas cada um tem de Deus um dom particular, uns este, outros aquele. Aos solteiros e às viúvas, digo-lhes, é bom se permanecerem assim como eu. Portanto, São Paulo está dizendo aqui, em primeiro lugar, aos casados. Eles dizem, São Paulo dá essa recomendação aos casados de não se recusar maritalmente, né, na relação sexual. Não vos recuseis um ao outro, a não ser de comum acordo por algum tempo, para vos dedicardes à oração. Ou seja, Paulo está dizendo, quando um cristão vai se dedicar à oração, e pensemos aqui sobretudo à oração litúrgica, porque naquela época a oração por excelência, como ainda hoje, é a oração litúrgica. Portanto, quando nos vamos entregar à oração, Paulo pede aos cristãos de se absterem de relações, aos cristãos casados, de se absterem das relações lícitas e boas e santas. Okay? Então, evitar, não praticar, não ter relações para poder se dedicar à oração, no tempo de oração, ou seja, nos momentos em que o cristão vai se aplicar à oração, vai se dedicar à oração, e pensemos aqui, como eu lhes dizia, sobretudo a oração litúrgica, São Paulo convida a continência, a praticar a continência durante esses tempos de oração. E depois, é outro caso, as pessoas solteiras e as pessoas viúvas, que São Paulo recomenda o celibato, realmente, permanecer como ele, como Paulo. Portanto, se isto é assim para os leigos, ou seja, os leigos estão chamados, na visão de Paulo, a viver a continência sexual em momentos de oração, quanto mais nós devemos pensar do clero. Né? Ou seja, é uma consequência lógica que nós podemos deduzir desse texto de São Paulo. Se os leigos, para dedicar-se à oração, estão chamados a viver a continência nesses momentos, sobretudo, nesses tempos de oração, quanto mais o clero. E lembremos-nos, naquela época, a maioria do clero era casado. Então, esse texto tem o seu peso e tem o seu valor para que nós possamos entender a lei do celibato continência. Ou seja, Paulo convida à continência as pessoas casadas, os cristãos casados. Ele está pensando não no clero aqui, ok? Não é um texto que se pode aplicar ao celibato do clero, mas é muito indicativo e significativo, porque se Paulo pede isso para os esposos leigos, quanto mais nós devemos pensar do clero que está dedicado realmente à oração, não somente aos domingos, não somente nos fins de semana, mas o clero está chamado a viver em oração diária. Nós vamos ver que os padres da igreja recorrem muitas vezes a essa argumentação para explicar a lei da continência, do celibato do clero. Demos, portanto, um passo mais e agora vamos aos padres da igreja. Gostaria de trazer aqui 2 textos
I de Inácio de Antioquia, morto por volta do ano 107, na sua carta ao bispo São Policarpo de Esmirna. Diz assim: se alguém puder permanecer na castidade para a honra da carne do Senhor, permaneça com humildade. Se se vangloriar, estará perdido. Se se tiver por superior ao bispo, estará arruinado. Esse texto nos diz uma coisa interessante, que naquela época, nós vemos, né, sempre houve, desde os primeiros momentos do cristianismo, nós vemos na carta de São Paulo, sobretudo na carta aos Coríntios, que haviam pessoas que se consagravam a Deus em castidade, na vivência da castidade. E é o que Santo Inácio está dizendo aqui, dessas pessoas. Se alguém puder permanecer na castidade para a honra da carne do Senhor, ou seja, a carne casta, santa de nosso Senhor, a carne virgem de nosso Senhor, se alguém puder honrar essa carne virginal de Cristo, permaneça na castidade com humildade, sem se vangloriar. Se tiver por superior ao bispo, estará arruinado. Nós podemos ver aqui que Santo Inácio está dizendo o seguinte, que havia alguns grupos de alguns cristãos, possivelmente eles que viviam na castidade, que se sentiam superiores ao bispo, que provavelmente naquela época era casado, né? Então, interessante, olha só, já nos primeiros momentos do cristianismo, lembremos, Santo Inácio morre por volta do ano 107, já havia esse grupo de fiéis que se sentiam superior ao bispo por causa da prática da continência. Ou seja, pessoas que tinham vivido na castidade, ou seja, não tinham se casado. Aqui, sem dúvida nenhuma, Santo Inácio se está referindo a leigos celibatários, ou seja, leigos que se dedicaram à castidade desde a sua juventude. Nós temos também em São Justino, não quero trazer aqui esse texto, aquele que fizer depois o curso de patrologia, tem um capítulo sobre São Justino, que eu trato um pouco, avalio esse texto de São Justino, que ele fala sobre esses cristãos que viveram na continência desde a sua juventude, viveram na castidade desde jovens, né, na virgindade desde jovens. Aqui simplesmente está se referindo a essas pessoas castas que se sentiam superiores ao bispo, que provavelmente estava casado, né? Outro texto é de Tertuliano, que diz o seguinte, num texto que ele escreve exortando à castidade. Quantos homens e mulheres se encontram nas ordens eclesiásticas, in ecclesiasticis ordinibus, provindos da continência, de continência. Preferiram um matrimônio com Deus, restituíram a honra de sua carne e desde agora se consagraram como filhos da eternidade, matando em si mesmo o prazer libidinoso e tudo aquilo que não pôde ser admitido no paraíso. Esse texto também é muito discutido entre os estudiosos, porque Tertuliano, que morreu por volta do ano 220, está dizendo que muitos são admitidos nas ordens eclesiásticas, essa palavra aqui é ordo ecclesiasticus, simplesmente pode significar, segundo alguns estudiosos, que Tertuliano está dizendo que muitos se encontram na igreja provindos da continência, né? Esse de continência, essa preposição latina de, significa sempre proveniência, origem, né? De onde você veio? Venho de agro, ou seja, eu venho do campo, venho de Roma, eu venho de tal lugar. Ou seja, essa preposição de, em latim, significa ou proveniência, ou também poderia ser um assunto
sobre o qual se está tratando, se está falando, né? Por exemplo, um de castitate, estou falando sobre a castidade, etc. Que, pelo contexto, esse de aqui não se refere a um assunto a ser tratado, mas está falando de algo sobre origem. Ou seja, muitos homens e mulheres que se encontram na igreja provêm, né, são escolhidos dentre aqueles que provêm da continência, ou seja, que praticam a continência. E eles preferiram um matrimônio com Deus e restituíram a honra da sua carne e desde agora se consagraram como filhos da eternidade. Algum que outro estudioso entende estas ordens eclesiásticas como a ordenação eclesiástica, as sagradas ordens, em sentido estreito. É difícil de dizer, né? Simplesmente ordo em latim pode significar muitas coisas. Pode significar um grupo, uma classe, uma associação, uma ordem, inclusive, né? Uma ordem militar, etc. Tertuliano usava muito a linguagem militar. Ele gostava muito de usar essa linguagem militar romana, né? Então, possivelmente aqui ele está pensando em fileiras, né? Nas fileiras do cristianismo, muitos se alistam provindos da continência, do celibato, né? Outro texto importante para entender essa lei da continência nos primeiros séculos é um texto de Orígenes, um escritor alexandrino que morreu depois da perseguição de Décio, por volta do ano 254, na sua homilia sexta sobre o livro do Levítico. No livro do Levítico, nós encontramos, Orígenes está comentando o texto do Levítico, onde se encontra o texto falando, me parece que é Levítico capítulo 8, se eu não me equivoco, que Orígenes está comentando sobre as vestimentas sacerdotais. Dentre essas vestimentas, tem uma que é para cobrir as partes íntimas do sacerdote. Vocês vão se lembrar também no capítulo 28º do livro do Êxodo, fala sobre as vestimentas sacerdotais, fala sobre o peitoral que usava o sumo sacerdote, a túnica, a mitra que ele colocava sobre a sua cabeça, etc., as sandálias, etc. Falava também sobre essa roupa íntima, né, que usava os sacerdotes naquela época para oferecer os sacrifícios. E Orígenes está comentando esse texto, ou seja, está falando sobre essas vestimentas e nesse determinado momento em que ele está comentando sobre essa veste íntima, né, que cobre todo o órgão íntimo da classe sacerdotal, por assim dizer, ele diz o seguinte: mas vejamos se acaso, visto que anteriormente dissemos que este tipo de indumento com o qual se cobre a genitália e se cingem os rins e os lombos parece significar a castidade, ou seja, ele anteriormente, nessa mesma homilia, tinha falado que essa vestimenta do sacerdote, na qual se cinge os rins, os lombos, parece significar a castidade, né? Ou seja, o sacerdote, quando ia apresentar as oferendas ou apresentar o sacrifício, ele se abstinha de relações sexuais com a sua própria esposa para estar puro, para poder oferecer os sacrifícios. Portanto, Orígenes comenta esse texto em linha de continuidade com o que nós tínhamos lido anteriormente no livro das Crônicas. E continua dizendo Orígenes: vejamos, repito, se nem sempre essas partes estavam cingidas naqueles que outrora eram sacerdotes. Com efeito,
Às vezes, isso lhes era permitido por causa da conservação da espécie e da sucessão da prole. Ou seja, os sacerdotes antigos não podiam estar sempre cingindo, vestindo esse tipo de roupa íntima que cingia os órgãos reprodutivos, porque o sacerdócio era hereditário, ele deveria ainda conservar a classe sacerdotal através da geração da prole, da sucessão da prole. Portanto, nem sempre os sacerdotes antigos usavam esse tipo de vestimenta, mas somente quando iam ao templo para oferecer os sacrifícios. Está dizendo Orígenes em outras palavras. Mas eu não introduziria uma interpretação deste modo a respeito dos sacerdotes da igreja. Portanto, uma coisa são os sacerdotes do Antigo Testamento, outra coisa agora eu vou dizer a respeito dos sacerdotes da igreja. Pois vejo que outro significado se realiza neste mistério. Com efeito, também na igreja os sacerdotes e os doutores podem gerar filhos como aquele que dizia: filhinhos meus, por quem sofro de novo dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Portanto, estes doutores da igreja, no tocante a este modo de procriação, às vezes cingem as partes pudendas e se abstêm de gerar quando encontram ouvintes de tal sorte que sabem que neles não podem achar frutos. Em outras palavras, né? Aqui, duas coisas que eu gostaria de enfatizar. Em primeiro lugar, ele está dizendo que não quer aplicar esse significado aos sacerdotes da igreja. Contudo, o modo como esses sacerdotes da igreja podem procriar é o modo como Paulo diz aos Gálatas, ou seja, eu vos gerei em Cristo através dos evangelhos. Eu sofro por vós dores de parto. Né? Aquilo que Paulo diz, fui eu que vos gerei pelo evangelho. Ou seja, os sacerdotes da igreja, Orígenes está dizendo, não quero aplicar essa interpretação, esse modo de entender, como entendiam os sacerdotes antigos, para os sacerdotes da igreja. Agora, o modo de gerar dos sacerdotes da nova aliança é como Paulo gerava, ou seja, através da pregação do evangelho. Portanto, também esses sacerdotes da igreja, como os sacerdotes antigos, às vezes cingiam essa roupa íntima de sorte que eles não gerassem esses filhos, porque quando o pregador, o doutor da igreja, encontravam ouvintes de coração duro que não queriam receber o evangelho, era lícito, segundo Orígenes, que a pregação da palavra não chegasse a eles. Né? Lembremos-nos, por exemplo, dos apóstolos que não são recebidos por algumas cidades e eles sacodem a poeira das sandálias em testemunho contra essas cidades, né, que não quiseram receber os apóstolos. Portanto, há um novo modo de geração para esses sacerdotes. Não trouxe aqui, mas simplesmente fica como ilustração. Tem outro texto de Orígenes, no qual ele está falando sobre o sacrifício perpétuo no templo, e ele diz aos casados, não menciona diretamente o clero, mas ele fala sobre as pessoas casadas. Ele une o sacrifício perpétuo no templo à oração perpétua, a oração contínua, que diz São Paulo, né? Ele diz, orai sem interrupção, né? De São Paulo. E essa oração contínua, sem interrupção, segundo Orígenes, ele diz o seguinte: eu não quero entristecer, em poucas palavras diz assim, não quero entristecer os fiéis casados. Mas esse sacrifício perpétuo, dessa oração sem interrupção, só é possível observar
por aqueles que não estão casados, né? Que vivem no celibato, vivem na continência. Possivelmente Orígenes, nesse outro texto, está pensando não no clero, mas nas pessoas que vivem na consagração da sua castidade, do seu celibato, né? Pessoas solteiras que vivem na castidade. Mas é muito significativo para o tema do celibato do clero, como lhes dizia, né? Se o clero está chamado, em primeiro lugar, a oferecer a oração, não somente sua, mas também a rezar pelos fiéis e oferecer a oração dos fiéis em sacrifício como oblação pura e aceitável a Deus, pois com muita mais razão se pode interpretar aqui também aplicado ao clero. Contudo, o primeiro texto claro sobre essa lei da continência, lei continência celibato do clero, nós vamos encontrar em um concílio espanhol, concílio de Elvira, na Espanha, que foi celebrado por volta dos anos 300, os anos 305. Portanto, é um concílio regional, é um concílio ocidental e regional. Está inserido no ambiente ocidental espanhol. Diz assim o texto, no cânon 33º. Aprouve proibir totalmente aos bispos, presbíteros e diáconos, adeptos ao ministério, em latim positis in ministério, que mantenham relações com as próprias esposas e gerem filhos. Aquele que assim agir, seja removido da honra do clero. Portanto, aqui é um texto claro, claríssimo, onde se diz que os ministros sagrados, bispos, presbíteros e diáconos, ou seja, aqueles que estão no ministério, que servem, que estão no ministério sagrado, se abstenham das relações com as próprias esposas e se abstenham de gerar filhos. Aquele que assim agir deve ser removido da honra do clero. Esse é um primeiro cânon, do ano por volta 300, 305. Esse cânon foi muito importante, porque foi um cânon que depois teve muita influência em todo o Ocidente, para entender melhor também a lei do celibato do clero. Com tudo isso que nós vemos aqui, que essa é uma lei que não surge do nada. Portanto, nós acompanhamos já os textos de Inácio, de Tertuliano, textos de Orígenes, que tudo indica que a mentalidade vai nessa linha da vivência do celibato. E nós devemos pensar num celibato em sentido muito amplo, que era praticado não só por membros do clero, mas também por leigos. Ou seja, era um celibato vivido no cristianismo antigo, em sentido muito amplo, vivido amplamente pelos cristãos daquela época. Não era algo estranho, né, viver o celibato. Contudo, essa lei do celibato vai praticamente se estender em todo o Ocidente de maneira clara, como lei realmente, lei canônica, sobretudo no 29º cânon do Concílio de Arles, do ano 314, ou seja, um ano depois do decreto de tolerância, né? O imperador Constantino, vencendo Magêncio, ele, em seguida, no ano 313, proclama, faz esse decreto de tolerância, tolerando todas as religiões, não somente o cristianismo, mas todas as outras religiões são toleradas, entre elas o cristianismo. Né? Lembrando que o cristianismo só vai se tornar a religião do império com o imperador Teodósio, muitos anos depois, no ano 380. Aqui estamos no ano 314, no concílio de Arles. Arles é uma sede importante no sul da França, é uma sede primaz,
ou seja, tem o primado naquela região do sul da França, é uma sede importante, e é um concílio que nós podemos dizer já ocidental, ou seja, um concílio geral ocidental. O concílio de Elvira tinha se restringido somente a bispos espanhóis e lusitanos, né, toda da Península Ibérica. Enquanto que esse concílio de Arles tinha bispos de todo o Ocidente, do norte da África, da Gália, da Britânia, da Itália, tinha bispos da Dalmácia, praticamente todo o Ocidente estava representado nesse concílio de Arles, que foi convocado no ano 314 pelo imperador Constantino, para solucionar, em primeiro lugar, o problema dos donatistas e também outros aspectos, a data da Páscoa e assim sucessivamente foram tratados muitos outros temas disciplinares. Entre eles, se encontra esse cânon 29, que está muito inspirado no cânon do Concílio de Elvira. Vejamos então esse cânon, diz assim: por isso recomendamos aos irmãos, os irmãos aqui são os padres conciliares, os bispos presentes no concílio de Arles, por isso recomendamos aos irmãos o que é digno, pudico e honesto, que os sacerdotes e levitas não se unam às suas esposas, visto que se dedicam cotidianamente ao ministério. Aquele que agir contra esta decisão seja deposto da honra do clero. Se colocarmos o cânon de Arles com aquele cânon do concílio de Elvira, nós vemos que tem uma relação muito simétrica, são muito parecidos. E diz o seguinte, ou seja, nós mandamos o seguinte, que os sacerdotes e levitas são os diáconos, né? Assim, sacerdotes são os presbíteros e os bispos, enquanto os levitas são os diáconos, que não se unam às suas esposas, vistos, unir aqui no sentido, o verbo, a palavra em latim, o verbo em latim, é a palavra do coito, ou seja, da união sexual. É uma palavra que não deixa lugar a dúvidas de que se refere ao coito sexual, à união sexual. Não se unam às suas esposas, visto que se dedicam todos os dias ao ministério. Aquele que agir contra esta decisão seja deposto da honra do clero, né? Seja deposto do clero. Alguns estudiosos dizem que este cânon não é autêntico do concílio do ano 314, tem muita discussão sobre a autenticidade deste cânon. Eles dizem o seguinte, a argumentação, porque esse cânon, junto com os 5 cânons que estão junto com o cânon 29, não estão em todos os manuscritos que transmitiram as atas conciliares de Arles, do ano 314. Portanto, como não estão em todos os manuscritos, é possível, segundo estes estudiosos, que esses cânons são posteriores, são de décadas posteriores, inclusive, talvez, até do século posterior, e, portanto, já é um cânon apócrifo, que não pertence ao concílio de Arles do ano 314. Contudo, eu assim sou da opinião, aqui é a minha opinião, todos são livres para discordar ou não, que esse cânon tem muitos motivos para ser considerado autêntico. Um deles é que esse cânon, se nós lemos o cânon 28, o cânon 28 fala sobre os donatistas, o problema do donatismo. Nós sabemos que o concílio de Arles foi reunido por causa do problema do donatismo. Houve outros sínodos de Arles, muitos outros, né? Pelo menos nós temos referência de um no século IV, no ano 353,
que era um sínodo totalmente ariano, que expulsou muitos bispos católicos ocidentais, que mandou ao exílio muitos bispos católicos ocidentais, o sínodo de Arles do ano 353. Depois, no século V, nós temos também outros muitos sínodos de Arles. Contudo, são sínodos, os sínodos posteriores, são sínodos locais ou são sínodos dedicados a outros temas, como o do ano 353 é dedicado ao problema do arianismo. Nós não temos fontes históricas que falem que em Arles, pensemos, Arles está no sul da França, né? É um sínodo local. Por que um sínodo local francês se iria preocupar com uma questão donatista africana, que era sobretudo na África? É verdade que existiam pequenos grupos donatistas na França também, existiam na Itália, existiam no Oriente pequenos grupos donatistas, mas realmente é difícil pensar que um sínodo local se una justamente para debater uma questão, sobretudo africana. Portanto, o sínodo, o concílio do ano 314, se identifica bastante bem com o contexto donatista da época. Então, esse é um motivo bastante forte para considerar o cânon 29 do Sínodo de Arles como autêntico. Outro motivo que me faz pensar que esse cânon é autêntico é a sua semelhança com o cânon terceiro, o cânon 33 de Elvira, que acabamos de ler. Seria um pouco estranho que um sínodo local espanhol depois tivesse influência em outros sínodos locais. Só um sínodo geral, como foi o sínodo de Arles, poderia depois influenciar em outros sínodos gerais. Portanto, nós vemos que a lei do celibato do clero, da continência do clero, vai depois se replicar em outros sínodos locais. No sínodo de Cartago, do ano 390, depois em diversos outros sínodos africanos e italianos, ao longo do século IV, do século V, sobretudo no século V abundam depois sínodos ocidentais que pedem a continência do clero. A quantidade de decretos e sínodos escritos dos papas é imenso, que fala sobre o celibato a partir do século V. Até agora, no século III, século IV, os documentos são mais escassos e não poderiam ser entendidos se nós rechaçamos como autêntico esse cânon 29 do Concílio de Arles. Então, me faz pensar com muita probabilidade que é um cânon autêntico, primeiro pela questão donatista, em segundo lugar, pela sua semelhança com o concílio, com o cânon 33 de Elvira, o concílio local de Elvira, na Espanha. Pois muito bem. Outro texto que eu gostaria de trazer aqui, para pensar sobre o celibato do clero, é o cânon terceiro do Concílio de Nicéia. O Sínodo de Nicéia não é somente um sínodo, um concílio ocidental, mas ele é agora um concílio universal. Toda a igreja do Oriente e do Ocidente se reúne em Nicéia para debater, sobretudo, a questão ariana e a questão também da data da Páscoa. Contudo, o terceiro cânon se refere à questão disciplinar do clero e diz assim: o grande concílio proibiu absolutamente os bispos, sacerdotes e diáconos, em uma palavra, todos os membros do clero, de ter com eles uma companheira irmã, a menos que fosse uma mãe, uma irmã, uma tia ou pessoas fora de qualquer suspeita.
Ou seja, o Concílio de Nicéia está dizendo que o clero, não pode ter consigo uma companheira irmã. É um termo um pouco difícil de entender o que o sínodo quis dizer com isso. E simplesmente permitiu a presença na sua casa de uma mãe, uma irmã, uma tia ou uma pessoa fora de qualquer suspeita. Não menciona aqui diretamente a esposa, a mulher. Veremos depois como esse texto foi interpretado no Ocidente. No Oriente é outra questão, eu não entro aqui. O Oriente tem a sua tradição, que também é veneranda, mas, sobretudo, aqui me restringo esse estudo ao modo como o Ocidente entendeu este cânon de Nicéia. Ou seja, em linha de continuidade com tudo que já estava acontecendo no Ocidente, pelos textos que nós vimos anteriormente. Né? Esse texto, vejam só, a simetria que tem com o texto de Elvira, do sínodo local de Elvira, na Espanha. Dizia assim o cânon 27. O bispo ou qualquer outro clérigo tenha consigo somente uma irmã ou uma filha virgem consagrada a Deus. Aprove-nos por bem que não tenha nenhuma mulher estranha. Se entende aqui. Nós sabemos que no Concílio de Arles estiveram presentes alguns bispos que participaram do Concílio de Elvira. Pela assinatura das atas que nos chegaram, alguns bispos espanhóis estiveram presentes também no Concílio de Arles. Possivelmente essa influência depois do Concílio de Arles passou depois também passou ao Concílio de Nicéia. Mas isso são hipóteses de estudo, né? Mas nós vemos aqui que o cânon 27 de Elvira tem muita relação com o cânon 3º de Nicéia. Outro texto importante para entender a lei do celibato continência na Igreja Ocidental, na Igreja Latina, sobretudo, é o cânon 5º do assim chamado cânon dos Santos Apóstolos. É um texto que se encontra no final das constituições apostólicas. Provavelmente, segundo os estudiosos atuais, esse texto, o cânon dos Santos Apóstolos, foi escrito por um tal Juliano Ariano, que ele era ariano, e escreveu ao finais do século IV. Portanto, aí por volta do ano 380 até o ano 400, né? Por volta 400, 401, provavelmente. Contudo, esse é um texto oriental, escrito em grego, mas que teve um sucesso tremendo em toda a igreja, seja do Oriente e seja do Ocidente. E é interessante ver como a igreja latina interpretou esse cânon, visto que é um cânon apócrifo atribuído aos apóstolos, mas que teve muito sucesso, muito êxito, como eu dizia. E diz o seguinte, no cânon 5º ou 6º, dependendo das versões que nós temos. Diz assim: um bispo, presbítero ou diácono não expulse a própria mulher por motivo de precaução, em grego, eulabeia. Se a expulsar, seja excomungado. Se persistir, seja deposto. Ou seja, um bispo, um presbítero, um diácono não deve expulsar, repudiar a própria mulher. O cânon nos está dizendo implicitamente que havia presbíteros, bispos, diáconos que depois se separavam da sua mulher. Aqui põe por motivo de eulabeia. Eulabeia também é uma palavra difícil de traduzir no grego. Aqui eu traduzi como precaução, mas também pode ser traduzido como escrúpulo, ou seja, não repudia a própria mulher por motivo de escrúpulo. Pode ser traduzido também como temor reverencial, ou seja, por uma certa reverência, por um certo temor.
talvez até um temor escrupuloso, repudiar a própria mulher, não façam isso. Né? Se expulsar a própria mulher, vai ser excomungado. Se persistir na expulsão, vai ser deposto do seu cargo. Né? Então, é um cânon que proíbe a separação. Nós sabemos que no cristianismo não existe o divórcio. Né? O divórcio, para nós cristãos, pois é algo que foi permitido na lei judaica, né? Moisés, por causa da dureza do de vosso coração, permitiu repudiar a própria mulher, mas no princípio não foi assim. Né? Aquilo que Deus uniu, que o homem jamais separe. Essa é o que nós aprendemos de nosso Senhor. Portanto, não existe um divórcio cristão. Excepto, claro, quando nós vemos que não houve um matrimônio, foi um matrimônio inexistente, a igreja simplesmente reconhece que não houve ali um matrimônio verdadeiro, depois de fazer um estudo. Né? Pois muito bem, então a igreja simplesmente está aqui defendendo uma posição que é sua desde o começo, ou seja, um matrimônio válido, legítimo, não deve ser separado por nada no mundo, não deve haver esse divórcio, né? Não deve haver esse repúdio da própria esposa. Dou um salto aqui para entender esse texto, como ele foi interpretado na Igreja Latina, em um texto do Papa Leão Magno, numa carta que ele escreve ao bispo Rústico de Narbona. O Rústico tinha perguntado o seguinte ao Papa Leão: se é lícito aos ministros do altar que estão casados unirem-se conjugalmente com as suas esposas? Essa é a pergunta do bispo Rústico ao Papa Leão Magno. É lícito que os ministros do altar, portanto, nós já vimos que ministros pósites em ministério, ou seja, aqueles que estão postos no ministério, que servem ao altar, são os bispos, os presbíteros e os diáconos, é lícito que eles se unam maritalmente às suas esposas, e o Papa responde dizendo o seguinte: a lei da continência, lex continentiae, é a mesma para os ministros do altar que para os bispos e os presbíteros. Ou seja, ministro do altar aqui são os diáconos. E nós veremos também que na igreja antiga, ministro do altar não era somente o diácono, mas também o subdiácono. Nós temos textos, sobretudo no século V, que dizem que também os subdiáconos estão obrigados à lei do celibato, essa lex continentiae, com as próprias esposas. Ou seja, devem-se, a partir do ministério do subdiaconado, devem viver em continência, em celibato com as próprias esposas. Diz assim o Papa Leão, então: a lei da continência é a mesma para os ministros do altar que para os bispos e os presbíteros, os quais, quando eram leigos ou leitores, podiam de modo lícito casar-se e procriar filhos. Contudo, quando alcançaram os graus mencionados, começou-lhes a ser ilícito o que era lícito. Por isso, para que o matrimônio se converta de carnal em espiritual, é necessário que eles, sem repudiar as esposas, vivam com elas como se as não tivessem. Deste modo, fica salvo o amor dos esposos, embora cesse a relação conjugal. Esse texto é claro e explica de maneira magistral, como é o Papa Leão Magno, a lei da continência celibato na Igreja Latina. Ou seja, ainda que a Igreja Latina continuasse a admitir pessoas casadas, contudo, até o leitorado, até o ministério de leitor, as pessoas podiam ainda casar-se e procriar. A partir já dos ministros do altar, sobretudo a partir do subdiaconado, os diáconos, os presbíteros e os bispos já devem observar a lei da continência, ou seja,
não ter relações mais com as suas mulheres. Okay? Sem, contudo, separar-se das suas esposas. Nós vemos aqui como no Ocidente se está observando aquele cânon quinto atribuído aos 12 apóstolos, né? Esse cânon apócrifo que teve muito sucesso em toda a igreja ocidental e oriental, né? Se nós voltamos ao texto do cânon dos apóstolos, vemos que aqui diz que não expulse a própria mulher por motivo de precaução, de escrúpulo, de temor, de reverência, etc. Por motivo de eulabeia. Não se deve, portanto, separar-se o homem casado da sua mulher. Contudo, aquele que foi admitido no clero deve observar, a partir da sua admissão, a partir desse momento, deve observar a lei da continência. Vemos outro texto também do século IV, na catequese batismal, na catequese 12, de São Cirilo de Jerusalém, que ele morreu no ano 386. Diz assim, São Cirilo está falando sobre a pureza de nosso Senhor Jesus Cristo. E diz assim: convinha com efeito que ele, Jesus, puríssimo e mestre de pureza, nascesse de um tálamo puro. Se aquele que exerce corretamente o sacerdócio de Jesus se abstém da esposa, como seria possível que o próprio Jesus proviesse da união de marido e mulher? Ou seja, São Cirilo, ou seja, bispo de Jerusalém, patriarca de Jerusalém, ou seja, de rito oriental, de costume oriental, ele está dizendo que Jesus nasceu de um leito puro, ou seja, não proveio de uma relação sexual entre homem e mulher. Ou seja, o nascimento, a geração de Jesus, foi por obra do Espírito Santo, não provém de uma relação conjugal carnal. Né? E para ilustrar, para exemplificar essa geração, esse nascimento virginal e puro de Jesus, ele usa aqui um exemplo que nos deve chamar a atenção. Né? Repito aqui. Se aquele que exerce corretamente o sacerdócio de Jesus se abstém da sua esposa, como seria possível que o próprio Jesus proviesse da união de marido e mulher? Ou seja, se os sacerdotes da nova aliança, os presbíteros, os bispos, os sacerdotes, sobretudo o bispo e o presbítero, né? No linguajar eclesiástico antigo e atual, né? Quando se diz sacerdotes, são os presbíteros e os bispos. Se os sacerdotes se abstêm da esposa, como é possível, né, que Jesus proviesse da união de marido e mulher? Jamais, né? É absurdo pensar algo assim. Portanto, se os sacerdotes se abstêm das suas esposas, é comum que também é conveniente, um argumento a favor da geração puríssima de nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Interessante que também esse texto de São Cirilo de Jerusalém não explicita se está falando a respeito de bispos, presbíteros em concreto. Possivelmente é verdade, algum estudioso está dizendo que isso simplesmente está defendendo a tradição oriental de que os bispos, que muitos deles inclusive provinham também do matrimônio, ou seja, pessoas casadas, eram casados, mas já havia esse costume na igreja oriental, e nós também podemos dizer com toda segurança também na igreja ocidental, de que eles viviam a continência com as próprias esposas. Né? Porque, fazendo aqui um parênteses, isso também é claro, né? Na igreja, seja na igreja oriental, seja na igreja ocidental, o celibato dos bispos é claro, ok? Isso em toda a igreja ocidental e a igreja oriental é algo que
não se pode discutir. Ou seja, o celibato dos bispos é algo claro. Em todos os 2 milênios de história da igreja, seja os bispos ocidentais, sejam os bispos orientais, vivem o celibato com as próprias esposas, vivem a continência com as próprias esposas, se eles eram casados antes da ordenação sacerdotal, né? Portanto, esse texto de Cirilo, por uma parte, defende a praxe oriental e, por outro, nos faz pensar que possivelmente nós também podemos ver que não somente os sacerdotes bispos, mas também os sacerdotes presbíteros, ou seja, os padres, é indicativo que também eles, naquela época de Cirilo, talvez não todos, mas uma grande maioria, também vivia o celibato com as suas próprias esposas no Oriente. Outro texto em favor do celibato do clero é do Concílio de Cartago do ano 390. Diz assim: todos os bispos disseram: apraz a todos que o bispo, presbítero, diácono, guardiães da pureza, abstenham-se inclusive das esposas, para que a pureza seja custodiada em todos e por todos aqueles que servem ao altar. Portanto, outro texto que vai em linha de continuidade com o Concílio de Elvira, com o cânon 29 do Concílio de Arles, e assim sucessivamente. Temos também outro texto de São João Crisóstomo, que é muito indicativo, que diz o seguinte, que é uma homilia que ele escreveu por volta do ano 392, 397. Se o homem casado se preocupa pelas coisas do mundo, pelas quais um bispo não deve preocupar-se, como é possível que o apóstolo diga que o bispo seja marido de uma só mulher? Há quem diga que se trata de um homem livre do vínculo com sua esposa. Se assim não fosse, é lícito que ele seja um homem que tem esposa como se não a tivesse. Naquele tempo, isso era permitido por causa das circunstâncias. Esse é um texto também interessantíssimo, porque São João Crisóstomo, ou seja, patriarca de Constantinopla, que naquela época era a capital do Império Romano Oriental, ele que depois também foi presbítero em Antioquia, na Síria, ou seja, então conhece bastante das circunstâncias da Igreja Oriental, nos está dizendo o seguinte, que há quem diga que essa palavra do apóstolo Paulo se refere a um homem livre de esposa, ou seja, alguém livre do vínculo com a sua esposa. Podemos pensar em um viúvo ou um solteiro, alguém que está livre do vínculo matrimonial. Porque, na verdade, o matrimônio é um vínculo, no bom sentido, não quero ser aqui mal interpretado, mas é uma prisão, no bom sentido. Eu fico vinculado àquela pessoa até que a morte o separe. Ou seja, é indissolúvel esse vínculo. Ninguém, nem a igreja, tem poder na terra para dissolver um vínculo que foi legitimamente, validamente estabelecido entre os cônjuges. A igreja não tem esse poder, essa autoridade para dissolver o vínculo matrimonial. Portanto, São João Crisóstomo, ou seja, um patriarca oriental, grande luz da igreja do Oriente e do Ocidente, ele diz que possivelmente isso que São Paulo dizia, que o homem casado se preocupa pelas coisas do Senhor, enquanto o solteiro se preocupa das coisas de Deus, possivelmente se pode aplicar a que o bispo seja marido de uma só mulher, pode se referir a uma pessoa livre do vínculo com sua esposa, ou seja, possivelmente um viúvo. Ou, se não fosse assim, o texto diz, continua, é lícito que ele seja um homem que tem esposa como se não a tivesse. Porque naquela época do apóstolo Paulo, isso era permitido
ou seja, um bispo casado, era permitido naquela época, naquele tempo, era permitido um bispo casado, ou seja, ser escolhido entre pessoas casadas, por causa das circunstâncias. Curioso esse texto. Possivelmente na época de São João Crisóstomo, na sua experiência em Antioquia, na Síria, e depois na sua experiência na capital do Império Romano do Oriente, portanto, uma experiência muito vasta, possivelmente naquela época, no Oriente, já não se admitiam pessoas casadas ao episcopado. O episcopado era escolhido entre pessoas célibes, já na época de São João Crisóstomo. Isso é interessante porque depois vai ficar claro, sobretudo, no Concílio de Trullo, no século VII. No Concílio de Trullo, a lei oriental, que já define de uma vez por todas que o bispo é sempre escolhido entre os célibes. Portanto, podemos ver aqui um texto também muito indicativo do modo como era vivido o celibato no Oriente. No Ocidente, temos esse texto de Ambrósio de Milão, que morreu por volta do ano 398. Ele diz assim, no livro que ele escreveu sobre os deveres dos ministros, De Officiis Ministrorum. Ambrósio escreve esse texto para o clero da sua diocese de Milão. Diz assim: vós que recebestes a graça do ministério sagrado, com corpo íntegro, com modéstia inviolável, alheios também a qualquer relação conjugal, sabeis que é preciso conservar o ministério puro e imaculado, e não o violar com o coito conjugal. Portanto, está dizendo Ambrósio ao seu clero, aos seus presbíteros, aos seus diáconos, que não se pode violar esse ministério com o coito conjugal. Lembremos-nos, esse texto sobre os deveres dos ministros está dirigido ao clero, não aos leigos, mas, sobretudo, ao clero. É, por assim dizer, um primeiro manual de formação do clero que nós temos na história da igreja. Depois vai virar célebre, sobretudo, a regra pastoral de São Gregório Magno. Mas esse texto de Santo Ambrósio, que depois também vai servir de base também para, sobretudo no século VII, a Isidoro de Sevilha, para a regra, a normativa que ele estabelece no seu clero. Portanto, não violar com o coito conjugal esse ministério, que não se deve, portanto, violar. Se deve viver a lei da continência. Outro texto, agora de um padre oriental, de Epifânio, bispo de Salamina, em Chipre, portanto, mas que ele também viajou muito. Ele viajou na Grécia, viajou depois na Palestina, esteve em muitos outros lugares, em Antioquia. Portanto, é um bispo que conhece muito bem a realidade da Igreja Oriental. E ele diz assim no Panarium 59, a Santa Igreja de Deus não recebe o varão, que embora marido de uma só mulher, ainda convive e gera filhos, mas só recebe como diácono, presbítero, bispo ou subdiácono o marido de uma só mulher, que vive na continência, em grego, enkrateuosamenon, ou é viúvo, hereusanta, sobretudo onde os cânones eclesiásticos são exatos. Repito, a Santa Igreja de Deus não recebe a ordenação o varão que, embora marido de uma só mulher, ainda convive com ela e gera filhos com ela, mas só recebe no ministério ordenado, como diácono, como presbítero, como bispo ou subdiácono, o marido de uma só mulher que vive na continência. Esse é o único caso claro em que a lei da continência
que nós temos visto nos escritos de Ambrósio, nos sínodos ocidentais, se encontra também em um padre oriental, em um grandíssimo santo, Santo Epifânio de Salamina. Ele que prezava muito pela ortodoxia e pela disciplina da igreja. Ele é reconhecido por esse seu zelo pela casa de Deus, pelas coisas de Deus, né? Santo Epifânio. E é o único padre oriental que, com palavras claras, defende o celibato do clero como nós entendemos na igreja latina. Ele está falando contra os hereges, né? Esse panarium é um escrito, panarium é como aquela caixinha de medicinas, onde se colocam os diversos fármacos contra todas as enfermidades da igreja, contra todas as doenças da igreja. Epifânio prepara essa caixa medicinal com diversos remédios para os problemas da igreja. E aí ele vai elencando diversas heresias que surgiram na igreja. Nessa heresia 59, ele fala sobre estes puritanos, esses rigoristas, né, que viviam um celibato, pois uma santidade absoluta, inclusive para o cristão comum, né, o cristão casado, etc., inclusive. Ele, contra essas pessoas, ele vai defender depois o celibato do clero. E explicando o texto de São Paulo. Ou seja, a igreja recebe, sim, o homem que é marido de uma só mulher. Quando São Paulo diz ao bispo, o presbítero, o diácono, deve ser marido de uma só mulher. Portanto, está explicando o texto de Paulo, difícil também de interpretar, que diz que a igreja de Deus recebe, sim, o varão marido de uma só mulher. Não é como esses cátaros estão pensando que não, que a igreja só pode receber no clero a pessoas solteiras, célibes, né? Ele diz, não é bem assim. A igreja recebe o varão, embora ele seja casado, mas só recebe, olha só que interessante, aqui está a lei do celibato continência, como nós já conhecemos na igreja oriental, na igreja latina, pelo menos. Na igreja ocidental, digo. Mas só recebe como diácono, presbítero ou subdiácono o marido de uma só mulher que vive na continência com a mulher, ou é viúvo. Sobretudo onde os cânones eclesiásticos são exatos. Ou seja, são observados com exatidão. Epifânio é consciente que tem abusos, que tem violações a essa regra eclesiástica, a essa tradição eclesiástica do celibato. E, finalmente, para concluir essa conferência que já foi longuíssima, nós temos no Código de Direito Canônico, no Código Teodosiano, que foi a primeira compilação de cânones eclesiásticos, foi o primeiro código de direito do Ocidente, o Código Teodosiano. O livro 16 do Código praticamente é um pequeno código de direito canônico, né? Enquanto os outros 15 estão ali, Código de Direito Civil, Código Penal, etc., Código Comercial, etc., diversas leis imperiais. O livro 16 é dedicado à relação entre o império e o clero. E vamos ver, interessante como o Código de Direito, como o imperador, vamos dizer assim, como que o imperador da época, portanto, Teodósio era imperador no Oriente, né, no Ocidente reinava outro, mas sempre o imperador oriental tinha essa preponderância, por assim dizer, certos privilégios, como ele estabelece as leis. O código foi proclamado, foi editado, divulgado no ano 439, se não me falha a memória. Contudo, essa lei é do ano de 420.
É uma lei imperial do ano 420. Diz o seguinte: não convém que aquele que pratica uma disciplina louvável perante o mundo seja difamado por causa da convivência com mulher, chamada também mulher irmã. Ou seja, aquele termo que nós encontramos no Concílio de Nicéia, né? Ou seja, que o Sínodo de Nicéia, vamos ver se eu encontro aqui, diz uma companheira irmã, ou seja, uma mulher irmã. Portanto, diz, continua assim, a lei do imperador. Portanto, aqueles que estiverem revestidos do sacerdócio em qualquer grau ou ostentem a dignidade clerical, saibam que lhes é proibida a companhia de mulheres estranhas, seja-lhes somente, ou melhor, somente lhes foi concedido ter dentro das paredes de suas casas as mães, as filhas e as irmãs. Com efeito, em relação a com tais mulheres, o parentesco natural não permite que haja nenhuma suspeita de vergonhoso crime. O afeto casto também exorta a não abandonar aquelas que, antes do sacerdócio dos maridos, foram dignos de um matrimônio legítimo. Com efeito, estiveram legitimamente associadas aos clérigos, aquelas que, com a sua conduta, fizeram seus maridos dignos do sacerdócio. Muitos elementos que nós já conhecemos aqui. Ou seja, em primeiro lugar, o clero deve se abster das relações com as suas esposas. Outro aspecto que diz aqui, que o clero não se deve separar das suas esposas legitimamente celebrado no matrimônio legítimo, válido e legítimo. E, portanto, diz que também só é permitido ter dentro das paredes de suas casas as mães, as filhas e as irmãs. Então, vemos aqui já também uma intervenção do poder civil, que ele escreve para um prefeito de uma cidade, para depois administrar a ordem, a disciplina. Pois muito bem, então, em conclusão, o que nós podemos dizer sobre essa quantidade de textos? Tem outros mais, contudo, eu acho que esses que eu coloquei aqui são os textos mais importantes sobre esse tema. Nós podemos concluir que, pelo menos na Igreja Latina, o celibato foi vivido da seguinte maneira, desde o começo. É verdade que eram admitidos pessoas casadas como membros do clero, contudo, nós vemos que há uma tendência da vivência do celibato nos primeiros séculos, que fica depois claro a partir do concílio de Elvira, depois sobretudo em Arles e depois outros concílios do norte da África, etc., o concílio de Cartago, que trazem essa lei, essa obrigação de que os membros do clero, diácono, subdiácono, presbítero, bispo, vivam em continência em relação com as próprias esposas. Essa praticamente é a síntese. Celibato na Igreja Antiga se entende a lei da continência, ou seja, é verdade que um varão casado podia ser admitido às ordens sagradas, contudo ele deveria fazer uma promessa de viver em castidade com a própria esposa. E, para concluir, temos esse texto do Papa São Cirício, que é o texto citado por excelência quando se fala do celibato na Igreja Latina, que nos explica muito bem o que a Igreja Latina entende pela lei da continência celibato. Visto que é digno, pudico e honesto, ordenamos que os sacerdotes e levitas não mantenham relações com as suas esposas, porque estão dedicados aos deveres cotidianos do seu ministério. Com efeito, Paulo escreve aos Coríntios: abstende-vos mutuamente para dedicar-vos à oração,
Portanto, se aos leigos foi mandada a abstinência, a fim de que as suas orações sejam atendidas, quanto mais o sacerdote deve estar preparado em todo momento e protegido por uma pureza incontaminada, para que não aconteça que se encontre constrangido no momento de oferecer o sacrifício ou batizar. Ou seja, porque o sacerdote deve viver, os ministros em geral, devem viver o celibato para poder oferecer diariamente a oração. Sobretudo a oração do santo sacrifício e administrar o batismo. E o Papa São Cirício cita justamente esse texto de Coríntios que nós citamos ao início. Abstende-vos mutuamente para dedicar-vos à oração. Se os leigos estão chamados a viver a pureza matrimonial em tempos de oração, sobretudo pensemos na oração litúrgica, quanto mais os ministros do altar que estão em contato direto com a liturgia, com os sagrados mistérios que nós celebramos. Aqui o Papa cita, em primeiro lugar, o santo sacrifício da missa ou o batismo, mas nós podemos pensar em todos os outros mistérios e sacramentos da nossa fé. As unções, o sacramento da penitência, o sacramento do administrar outros sacramentos, da Sagrada Ordem, etc., as exéquias, etc., os sacramentais, exigem, a oração exige essa santidade, porque nós somos templos do Espírito Santo. Estamos chamados a oferecer este sacrifício. Portanto, em conclusão, como lhes dizia, me restringo somente à Igreja Latina e esse é um bom resumo, esse texto do Papa São Cirício, de como a Igreja Latina viveu nos primeiros séculos a lei do celibato continência. Pois que Deus abençoe a todos vocês. Tenham também um bom estudo.